Saudações dermatológicas, aqui o professor Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia da Faculdade CBMS, a maior pós-graduação em dermatologia do Brasil, desde a cirurgia estética à cirurgia micrográfica. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso protocolo de procedimentos. Vamos discutir hoje, neste momento, os protocolos de cirurgia dermatológica. Então, a princípio, no primeiro capítulo, faremos uma discussão sobre as características desse procedimento de cirurgia dermatológica. Então, observamos aqui que temos várias possibilidades dentro da cirurgia: exéreses, retalhos, enxertos, biópsias, curetagens, eletrocirurgias, criocirurgias, punções, infiltrações e outros procedimentos. Então, a característica desses procedimentos é que eles têm uma sequência no CBMS, a começar por uma consulta inicial, onde nessa consulta há a indicação do procedimento. Normalmente esses procedimentos são encaminhados da pós-graduação de dermatologia clínica. Aqui você tem a solicitação inicial de exames. Então, temos uma ficha de solicitação de exames, onde o nosso paciente vai ter anotado nessa ficha a sua característica de procedimento e pessoal. Por exemplo, se o procedimento é para um paciente saudável, menor de 50 anos e a cirurgia é com cortes, vamos pedir uma rotina laboratorial com hemograma, creatinina, glicemia de jejum, coagulograma. O coagulograma, TTP, TPTS, plaquetas e o INR. Se o paciente é saudável e ele é maior que 50 anos, vai fazer uma cirurgia sem cortes, pedimos apenas um eletrocardiograma. Se o paciente ele é saudável, com mais de 50 anos, para uma cirurgia com cortes, pedimos as duas primeiras. Se o paciente ele tem mais de 65 anos de idade, vai fazer uma cirurgia sem cortes, um procedimento sem cortes, pedimos apenas o parecer da cardiologia. Se ele tem mais de 65 anos, vai fazer uma cirurgia com cortes, pedimos os dois primeiros, tanto a rotina laboratorial como o parecer da cardiologia. Se o paciente ele tem comorbidades, vai fazer um procedimento sem cortes, parecer da cardiologia. E se é um paciente com mais de com qualquer idade, mas que tenha comorbidades cardíacas, e vai fazer uma cirurgia com cortes, pedimos a rotina laboratorial e o parecer da cardiologia. Então, normalmente esse paciente da consulta inicial, ele vai direto para a pós-graduação, onde vai fazer o seu procedimento. Ou em alguns momentos pedimos a consulta especializada, por exemplo, numa indicação de cirurgia micrográfica ou de uma rotação extensa. Muitas vezes os nossos colegas da dermatologia clínica pedem que a dermatologia oncológica ou mesmo a cirurgia dermatológica faça uma avaliação do paciente. Nessa consulta especializada, haverá a avaliação dos exames, a confirmação da indicação ou não e orientações. Tá? Então, as orientações, elas em geral vão por meio de áudio porque são bastante chamativas. Por exemplo, temos um checklist pré-operatório. Esse checklist pré-operatório fala de alimentação, limpeza da região, o uso de medicamentos prescritos e os medicamentos habituais, como deve chegar no ambiente de procedimento, qual tipo de roupa deve usar, se pode levar cobertores, roupas, quantos acompanhantes deve levar, se deve levar acompanhante. Falamos sobre os termos do prontuário, os termos de consentimento, contrato de serviço. As questões financeiras não são discutidas pelo médico, mas são nesse momento abordadas pela equipe do CBMS. Aqui o médico procura saber se existem distúrbios de saúde, é ofertado contato imediato com a clínica por meio telefônico, é solicitado que o paciente não use esmalte para o procedimento, é solicitado que seja preenchida uma ficha onde há os
dados como plano de saúde, telefone para emergência. São solicitados alguns outros exames, se não foram solicitados todos. Avalia-se alergias, fala sobre a qualidade do procedimento, sobre tabagismo, sobre formação de queloides, cicatrizes hipertróficas. Se explica o procedimento, o tempo, como é a anestesia, se é com sedação, se é com ansiolítico, se tem observação, como é a liberação, a alimentação, se usa medicamento, como é o curativo. É dado contato com os cirurgiões e é falado sobre as formas de retorno. Fala-se também sobre as cicatrizes. Normalmente isso é passado um áudio para o paciente. Já as observações específicas durante o procedimento falam sobre o problema específico da região. Por exemplo, aqui tem uma especificação sobre blefaroplastia, por exemplo, só para que a gente tome como exemplo. Então, digamos que o paciente faça uma blefaro, então ele vai ter avaliado o problema específico da região ou das regiões, informar sobre o problema de acuidade visual, informação sobre o tempo cirúrgico, sobre curativo, sobre os tempos esperados, o que é que vai acontecer no pós-operatório, edema, hematoma, assimetria, complicações. É informado sobre retornos, quando é que eles acontecem, sobre necessidades ou possibilidades, melhor dizendo, de reoperações, possibilidades de outros procedimentos cirúrgicos ou não, orientação sobre a retirada de pontos, se eles existiram. Solicita-se contato imediato caso aconteça algum problema. É prescrito ou orientado a prescrições de medicações, como por exemplo colírios, no caso da blefaroplastia, que não é a cerne da nossa atividade, da cirurgia dermatológica aqui, mas normalmente isso aqui também segue por áudio para o paciente. No intraoperatório, então, o momento ali de formação, nós temos o teste de material de emergência, temos a montagem da sala de cirurgia, temos a confirmação se o paciente é aquele indivíduo mesmo, por documento, perguntando se ele é ele, vendo o prontuário, vendo se a indicação cirúrgica dele é aquela mesmo. Fala-se sobre alimentação, pergunta se o paciente se alimentou, para saber se ele pode ter alguma hipoglicemia, vê-se qual as medicações que ele está usando e vamos prescrever medicações aqui. Avalia-se mais uma vez os exames, são avaliados os sinais vitais, é feita a monitorização do paciente e fala sobre vestuário, se organiza a questão do vestuário. E temos, tomando mais uma vez a blefaroplastia como base, aqui nós falaríamos sobre uso de equipamentos especiais, protetores oculares, sobre os curativos, lavagens oculares, né? Presença de complicações, não para o paciente, obviamente. Estamos no intraoperatório, não queremos assustá-lo, mas ficamos atentos. Sobre sensações de queimor, areia, dor e olho vermelho, no caso da blefaroplastia. Já no pós-operatório, então, colocamos aqui uma orientação pós-operatória pós-procedimento. Então, a orientação específica também é feita. Aqui colocamos uma sobre blefaroplastia, que não é a cerne da nossa situação. Mas, por exemplo, orientando sobre marcação do retorno, fornecimento do número de contato do serviço, da equipe e principalmente do cirurgião, orientação sobre curativo, sobre alimentação e as prescrições que são realizadas. Também isso aqui segue por áudio para o paciente no pós-operatório. Ele já recebe isso no pré-operatório. A mesma coisa acontece com os áudios específicos em relação a pós-operatório. Esses áudios, então, são encaminhados, os áudios pré e pós são encaminhados no momento anterior à cirurgia. Em relação às prescrições, nessa consulta especializada se prescreve ansiolítico, controle de glicemia, controle de hipertensão e as orientações quanto a antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, colírios, retirada de pontos, curativos, retornos. Isso aqui tudo dentro da consulta especializada. Então, quando falamos aqui de intraoperatório, vamos falar sobre as necessidades daquele intraoperatório. Não vamos falar tudo isso aqui para o paciente, mas são situações que muitas vezes são de interesse, sim, do próprio paciente. No dia da cirurgia, então,
No dia da cirurgia, nós temos um programa chamado PPOP, tá? Esse programa ele fala da avaliação do paciente pela enfermagem, então se vê na chegada do paciente a pressão arterial, o nível de estresse emocional. No caso do enfermeiro avaliar o paciente estando com hipertensão, com estresse emocional ou outras situações, o médico deve ser imediatamente informado para tomar suas condutas. Na prescrição médica, ele pode utilizar, e normalmente na cirurgia, nós temos um protocolo da chefia de serviço que é a utilização de clonazepam para todos os pacientes que possam receber o clonazepam. Em geral, fazemos 1 miligrama para que a cirurgia fique mais tranquila. Então, sempre a enfermagem vai solicitar, a enfermagem vai pedir que o médico prescreva o clonazepam. Então, é uma orientação do serviço do CBMS, da clínica CBMS, que faça sim o clonazepam. Se o paciente tiver hipertensão, nós temos aqui alguns antihipertensivos na casa, todos orais, porque o objetivo não é fazer tratamento de hipertensão grave. O objetivo é manter o paciente com um nível pressórico interessante para a cirurgia. Nem um nível pressórico muito baixo e nem um nível pressórico muito alto. Então a pressão arterial deve estar ali entre a sistólica, entre 9 por 14,5, 15 no máximo, e a diastólica entre a diastólica entre 80, 90, 95 e a sistólica entre 12, 120 até mais ou menos 140, 145, estourando 150. Então, temos a possibilidade dos encaminhamentos. Então, a depender de como esse paciente esteja na pré-avaliação, antes da cirurgia, podemos encaminhá-lo à observação para que os níveis pressóricos possam ser organizados. E aqui fazemos uma fotografia em sala, não fazemos fotografia profissional, é uma fotografia em sala. A fotografia profissional é aquela fora da sala, pelo pessoal de imagem. A nossa enfermagem ela é frequentemente treinada para que entenda bem das atividades que ora apontamos aqui. Então, a fotografia em sala, sobre os prontuários, é importante que no dia da cirurgia se avalie nome do paciente, data de nascimento, a indicação precisa da cirurgia e o cumprimento de prescrições. Os documentos devem estar assinados, contrato de serviços médicos, termo de consentimento informado para o procedimento, termo de consentimento informado para a realização do procedimento em treinamento médico. Então, é enviado um contrato digital para o paciente assina esse contrato digital. Mas quando dá cirurgia dermatológica, esse contrato pode ser um contrato físico também, assinado no dia, tá? Um contrato em papel. Em geral, o paciente da cirurgia dermatológica é um paciente que vem de ações sociais, que tem menos acesso a esse tipo de tecnologia. Então, na sala de cirurgia, o paciente deve lavar as mãos, assim como toda a equipe. Os exames, mais uma vez, são avaliados. O paciente vai vestir uma bata sem manga. A enfermagem vai fazer a sua avaliação por sinais vitais. Então, existe um pequeno monitor, um monitor mais simplificado. A gente faz essa monitorização, em monitor simples, onde se vê saturação de oxigênio, frequência cardíaca e pressão arterial. As medicações pré-operatórias, então analgésicos, fazemos de dipirona de 500 a 1.000 miligramas antes do procedimento, paracetamol de 500 a 750 miligramas, ou um ou outro. Pode ser usado diclofenaco de 50 a 100 miligramas, se o paciente puder usar. Pode ser usado também a dexametasona de 4 miligramas, ou um ou outro, ou os dois também aqui podem ser. Os antibióticos profiláticos, a cefalexina de 2 gramas é feito 30 a 60 minutos antes do procedimento ou até 1 hora após. 30 a 60 minutos antes do procedimento ou até 1 hora após. E se o procedimento se prolongar por mais de 6 horas, se faz mais 1 grama de cefalexina. Então, atenção com o PPOP. Lembrando que o vídeo do paciente é preparado pela enfermagem ou ela solicita o TI ou estrutural para fazer, porque todas as cirurgias são filmadas. Então, a avaliação da glicemia pode ser realizada.
É importante que o paciente receba um mínimo de explicações sobre o que ele vai fazer na sala, para que ele possa ficar tranquilo sobre se vai cortar, se vai anestesiar, se vai fazer antisepsia. Então, explicar para ele as fases, se ele vai deitar, se ele pode se mexer, se ele pode falar, se ele pode tocar a região. E lembrem-se, sempre confirmar a identidade do paciente, é extremamente importante. O preparo de gravação, como já falei, pode ser pelo cinegrafista ou pela enfermagem. Existe uma ficha de transmissão, onde se coloca o mapeamento do que está sendo gravado em sala, para que saibamos o que tem naqueles cartões de memória e para que isso possa ser editado e levado para a sua plataforma EAD. Agora eu aproveito o momento para pedir a atenção de todos quanto à linha de filmagem, ou seja, não se interpor, não ficar na frente da câmera, para que a gente não tenha o dissabor de ter uma gravação completa das costas de um colega ou da cabeça de um colega e não termos o vídeo para assistir o procedimento. Embora o nosso TI esteja vigilante, inclusive orientado a solicitar que as pessoas ou os colegas saiam da linha de filmagem, ou seja, essa linha que vai da câmera até o objeto a ser filmado, a região a ser filmada. O preparo da mesa vai depender do procedimento, as solicitações do médico vai depender do procedimento e as fases do preparo da cirurgia também vai depender do procedimento. Então, em termos de pós-operatório, esse paciente ele vai ser observado imediatamente após a cirurgia, vai ser encaminhado à sala de observação, vai ficar com a enfermeira e ela preenche uma ficha de observação com os dados de chegada, com a hora, com o curativo, os sinais vitais, e ela vai fazer a liberação com a documentação que o médico forneceu e explicou. Então existe um checklist médico, onde o médico vai ver o passo a passo do que ele fez, para que não esqueça nada, prescrição, orientação, marcação de retorno. Se ele esquecer alguma coisa, a auditoria vai ser feita imediatamente após a liberação do prontuário, para que ele possa rever alguns pontos. No pós-operatório, temos algumas marcações. Então, primeiro, a primeira avaliação pode ser feita na segunda-feira, pós-procedimento. Na segunda-feira, pós-procedimento. Mas, normalmente, esses pacientes eles são orientados a retirar os pontos em suas localidades. Então, isso aqui a gente só manda o paciente voltar, o paciente ele só vem se houver algum problema na segunda-feira. Se não, ele retira os seus pontos na sua localidade. E ele vai voltar, a sua primeira avaliação será, na realidade, no módulo de dermatologia clínica, no primeiro mês, ou seja, no mês que ele está. Vai ter uma segunda avaliação também no módulo de dermatologia clínica, agora já do mês seguinte. E ele vai entrar, né, no programa de acompanhamento. Ele vai entrar no programa de acompanhamento se o caso dele for câncer de pele. Então temos um programa de acompanhamento que é chamado PAPO, Programa de Acompanhamento Pós-Operatório, e temos esse PAPO na oncologia. Então, nesse PAPO, o que é que acontece? No caso da oncologia, Programa de Acompanhamento Pós-Operatório Oncológico. Porque temos o PAP também, que é o Programa de Acompanhamento Pós-Operatório só, sem ser da oncologia. No PAPO nós temos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. No primeiro ano, esse paciente é acompanhado de 3 em 3 meses.
tem uma fichinha que a gente coloca no prontuário dele. Segundo ano também 3 em 3 meses. Terceiro ano de 3 em 3 meses. Quarto ano de 6 em 6 meses. E quinto ano de 6 em 6 meses. Esse é um protocolo do CBMS. No PAP, a gente vai avaliando a necessidade de acompanhamento desse paciente. Em caso de complicação, a avaliação poderá ser por fotos diariamente, né? Poderá voltar todas as segundas-feiras ou em tempo menor, tá? Já que temos um ambulatório na segunda-feira. E avalia-se necessidade de novos procedimentos. Sobre o cirurgião. O cirurgião ele usará capote não estéreo, luva estéreo ou não estéreo, a depender do procedimento. Por exemplo, uma criocirurgia, uma eletrocirurgia são não estéreis. Os nossos colegas são orientados e estimulados a usarem óculos, toucas, máscara, fotóforo, se assim tiverem. O material em sala. Então temos um checklist de materiais, então todos os materiais em sala seguem um checklist e temos um programa de consumo onde todos os usos de insumos são anotados, são baixados do sistema para que saibamos quais os custos e o que providenciar para os próximos encontros cirúrgicos. Nossa equipe de enfermagem é constantemente treinada em relação a isso. Proibições. Então, o que é que nós proibimos? Uso de celulares. Tá? Então, é importante, a gente está vendo aí a cada dia o surgimento de infecções por micobactérias, infecções cirúrgicas que trazem grandes dificuldades. Então, nós temos aqui um esquema para não uso de celulares. Então, sair da sala, apenas em emergências pessoais, em situações fisiológicas ou se você tem um paciente para atender. Então, o que é que você não pode fazer? Você não pode sair do foco da cirurgia. Então, não se pode perder a atenção ao paciente, não se pode trazer outros casos para dentro da sala de cirurgia. O caso é o do paciente. Não retire o foco do preceptor, do paciente em questão. Não traga casos especiais. Depois você, ao final da cirurgia, você pode comentar quando o paciente sair da sala, sem que isso traga atraso ao novo paciente. Ou então você pode fazer essa solicitação em sala de aula teórica, ou mesmo após o final do dia. Então não apresente fotografias ou vídeos ao preceptor, não apresente, isso vai atrapalhar e vai trazer celular para dentro da sala e vai atrapalhar, né? Então vamos seguir essa regra, é uma regra que a gente vai pegar muito no pé de vocês, porque principalmente na sala de ambulatório de cirurgia estética, tá? Então não trazer assuntos diferentes dos assuntos de trabalho, ou seja, do paciente que está em sala. Falas de risco, que são proibidas. Então, não falar em complicações, não falar o nome sangue, cicatriz, parada, processos, maus resultados, cansaço, dificuldades, entre outros, que possam trazer algum mal-estar ao nosso paciente. Bom, gente, então eram essas as observações gerais da cirurgia dermatológica. Nós vamos passar a dissertar sobre cada uma dessas formatações de procedimentos para que isso fique muito bem orientado. E nós vamos, ao longo de todo o ano, fazer a discussão dos nossos protocolos. Então, saúdo mais uma vez vocês, desejo sucesso sempre. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e coordeno as pós-graduações em dermatologia do CBMS.